Mais uma Ação e Reação, quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020, aqui na sua TV Com, Canal 2, perto da Beneficência, da Santa Casa, da Portuguesa Santista. Hoje, dia 2 de setembro de 2020, primeira edição às 13h30, com reprise ou reapresentação às 23 horas e às 1 hora da manhã. Hoje, mandar um abraço para o meu amigo Vitor Duarte, que está aqui nos estúdios, conversando com o Reale, com a Gisele, com o Bruno, com a Vitória. Um abraço para o grande jornalista esportivo Vitor Duarte. Bom, as manchetes de agora, quiosqueiro do Canal 1 reclama do seu oitavo caso de furto no seu quiosque, né? Realmente, quando eu falo aí da tolerância zero, né? Tolerância zero, eu sei que é difícil, mas se eu fosse pré-candidato a prefeito, eu falaria da tolerância zero numa praça da Zona Noroeste e na praia, com vigilância, câmera e tal, porque eu acho que hoje o cara vai pra praia, tá o cara fumando crack. Vai pra praia, tem um monte de gente jogada na praia. Aí eu pergunto, pode-se jogar no Simba Safari? Pode-se jogar no aquário municipal, dentro do aquário? Pode-se jogar no zoológico de São Paulo? Não, local público, né? Você não pode, local público você andar, respirar, admirar, não é para nego dormir. Tá, mas não pode, local público não pode. Ah, mas vai, não, tudo bem. Aí o prefeito tem que ser bonzinho e aí fica todo mundo reclamando, furto e tal. Aí o prefeito é malzinho, vão falar, nossa, os direitos humanos e tal. O direito humano é de todo mundo, de quem paga imposto, de quem quer levar o filho de 4 anos para andar na praia e não quer estar no maconhódromo. Então, acho que o direito são de todos, né? Mas é a minha opinião. Então, beleza. Di Maria, Neymar e o Paredes estão com Covid. Olha o time do PSG, todo mundo lá com Covid. O Di Maria, o Neymar e o Paredes. Pensa que é só as pessoas normais, brincadeiras da parte, que pegam o Covid. Mandar um abraço para meu amigo Passarinho, que todo dia manda uma mensagem aqui. Grande jornalista esportivo, escreve no Jornal da Tribuna todo sábado, sobre as reminências do futebol. Vamos falar sobre a enchente na entrada da cidade. Muita gente ontem mandou mensagem e a gente não pôde, né? Que ficou bonito. Não vai ter mais aquele semáforo no começo da cidade, né? Ficou bonito, tal, papapá. Mas encheu, né? O poder público fala que depende do governo federal, estadual, mas nós temos aí o Chagas hoje, que vai conversar sobre esses assuntos também. O auxílio emergencial de 600 vai para 300 por mais 4 meses. Tem gente que acha que vai ficar meio eternizado esse auxílio, nós vamos discutir aqui com o Chagas, com a doutora Michele Tiziane, que também vai participar por vídeo. E para as mães solteiras de R$ 1.200 para R$ 600. Hoje faz 2 anos de uma tragédia no Brasil. Tragédia, filete? Pandemia? O 7-1 faz mais que 2 anos? Não, faz 2 anos que pegou fogo lá no Museu do Rio de Janeiro, no Museu Nacional. A pessoa vai para o estrangeiro, vai lá para Paris, vai para o Louvre, vai para a Argentina, vai ver o cemitério da Evita Peron, né? Vai para o Uruguai, vai ver os palácios, tal. Vai lá ver a Toca da Guarda na Inglaterra. E aqui a gente não valoriza os nossos museus. Tinham mais que 20 milhões de itens. Talvez a maior coleção do mundo de coisas do Egito. Eu falei a maior coleção do mundo de coisas do Egito. Mais que no próprio Egito, hein? Certo? Então, a maior coleção do mundo. 20 milhões de peças. 20 milhões de peças. O estado de São Paulo, quase, a cidade de São Paulo, grande São Paulo, de pessoas, é o que tinha de peça. Dá para dar uma pecinha, um quadro, um osso, um diamante, uma estatueta para cada morador da grande São Paulo. E o museu, né, pegou fogo, e agora ninguém se fala mais nisso, tal. Perdemos parte da nossa cultura ali, né? Bom, a prefeitura pede ajuda para o governador para evitar aglomeração, né? Porque esse fim de semana passado, que não era feriado, muita gente foi na praia ao mesmo tempo, no horário do meio-dia, às 2, e assustou, né? Cadeiras, guarda-sóis que ainda estão proibidos na praia. Então, as prefeituras da região estão com medo aí do feriadão, do que possa acontecer, né? E queria agradecer o Fernando Chagas aí, integrante da Prefeitura Municipal de Santos. Ele disse que está para se aposentar, tem que ver se vão deixar, né? Hoje no programa, sempre um prazer fazer o programa com você para a gente discutir os assuntos da cidade. Olá, Filete, olá, telespectadores, um abraço a todos, né?
É o que eu brinco, né? Eu brinco, mas é sério. Entrei com Paulo Gomes Barbosa, foi prefeito de Santos em 1980. Devo sair com o filho, Paulo Alexandre Barbosa, depois de 40 anos. Mas não querem ficar? Agora não tem mais... Não dá para ficar... Não, acho que vou buscar outras oportunidades, né? Outros objetivos. Né? Iniciativa privada, fazer um trabalho, né? A minha ideia é para a iniciativa privada. Foram 40 anos, né? Ainda são 40 anos. Né? Sim, sim. Então, fechar o ciclo. Comecei com o pai e termino com o filho. Tá certo. Começou com uma reforma na entrada da cidade e terminou com uma outra reforma. Isso mesmo. Tá. E agora também a doutora Michele Tiziani, pós-graduada em Direito Previdenciário, que já é mais nova que a gente, já vai demorar ainda para se aposentar um pouco. E como? Não tem os teus 40 anos. Não. E não vai ser integral, né? Não vai ser integral. Eu ainda saio com integral. Se ela entrar na prefeitura, vai ser picado, né? Vai ser picado. Tá certo. Doutora Michele, é um prazer estar no programa de hoje, nessa quarta-feira. Quarta-feira de tempo bom em Santos, né? Não está aquele sol, mas está um tempo, um solzinho fraco para quem está fora de Santos aí, né? Acompanhando os programas pelas nossas redes sociais. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Fernando, e a todos que estão aí nos assistindo. Obrigada pelo convite mais uma vez. Sempre uma alegria poder estar aqui com você no seu programa. Michele, auxílio emergencial, certo? Vou te perguntar uma coisa de economia antes do Fernando, hein, Júlio? O auxílio emergencial de 600 para 300 e de 1.200 para 600, ele é muito para quem paga e pouco para quem ganha, né? Mas é uma coisa que vai segurar a economia. O que você acha disso? Bom, eu acredito que o ministro aí, o Paulo Guedes e o Jair Bolsonaro fizeram o possível, né? Tendo em vista aí o impacto do coronavírus no mundo inteiro e nós aqui no Brasil. Mas é o que você falou, é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Mas pelo menos o governo conseguiu auxiliar aí por mais 4 meses, no valor de R$300 e R$600, garantindo a implementação de muitas pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão com dificuldades financeiras. E, infelizmente, é o que temos para hoje. Não é o que queremos, mas é o que temos. É isso. Meu pai já falava há 30, 40 anos que o que salva o Brasil é o agronegócio, né? E foi o que salvou de novo. Foi o que salvou de novo. É aquele goleiro que o time é mais ou menos, né? O time, a camisa do time é bonita, né? O estádio é maravilhoso, né? Que é o Brasil, né? A camisa bonita, os roupeiros são bons, as chuteiras são boas. Mas o time tem altos e baixos, né? E tem um goleiro maravilhoso. Quem salva sempre o goleiro é agronegócio, né? Chagas, é isso aí mesmo, né? O auxílio emergencial é muito para quem paga e pouco para quem recebe? Em termos, antes do goleiro deve ser o Neuer, né? É o Neuer, é isso. O agronegócio é o Neuer. Se não, podemos falar do Emerson Leão na época, né? Um que eu gostava, que é... Do Gilmar dos Santos Neves, né? Também o Rodolfo Rodrigues. O próprio Fábio Costa no seu auge, né? Também, bom. São 2 aspectos. Um é o fiscal e o outro é o social. Mesmo sendo um liberal, neste momento, e defender aqui no programa, nesse momento eu sou francamente favorável a uma renda permanente. Você acha que isso aí se estende, porque anunciaram 4 meses, você acha que vai ter que, você como um estudioso de economia, você acha que vai se estender isso? Vai se estender nesse valor de R$300. Esse auxílio emergencial agora de R$300 é apenas uma fase transitória para a renda permanente, que vai se chamar Renda Brasil, de R$300 para cerca de 30 milhões de pessoas. Até que o presidente também aumentou o nível de popularidade com a classe mais necessitada, né? Vamos chamar assim, né? Porque todo mundo hoje é necessitado de uma certa maneira, mas tem a classe mais necessitada e com isso o nível de popularidade do Bolsonaro avançaram muito, né? Ele perdeu parte do seu eleitorado ali na Faria Lima, que é o mercado financeiro, mas ganhou do outro lado, ganhou Norte e Nordeste, as pessoas de baixa renda. Pobres e paupérrimos, até os miseráveis, tiveram um grande uso desse dinheiro. Defendi, mesmo sendo um liberal, defendi aqui, esses recursos são necessários, esse dinheiro é necessário. 600
manter R$600, isso é uma proposta inviável. R$300 está de bom tamanho. Quer dizer que o Paulo Guedes tem razão. Você que acompanha números, tenho certeza que você sabe esses números do governo federal, ou que você estudou, que a gente está sempre lendo também. Você acha que R$600 quebrava, não tinha como? Já quebrou. Já quebrou. Nós vamos ter cerca de 900 bilhões de déficit. Esse déficit vai virar uma dívida pública. Essa dívida pública vai chegar em torno de 92, 94 do PIB nacional. Então, toda a economia que nós faríamos durante 10 anos no INSS, ela foi praticamente em um ano. Parte disso foi auxílio emergencial. Para você ter uma ideia, o Bolsa Família, que atinge cerca de 20 milhões de famílias, gasta 30 milhões por ano. No mês, o auxílio emergencial gastou 50 bilhões. Quanto que gasta o Bolsa Família? 30 milhões por ano. 30 milhões. Desculpe. Bilhões. Bilhões. 30 bilhões. Ano. O auxílio emergencial por mês gastou 50 bilhões. Se eu falar milhões, me corrige. Bilhões. Então, em um mês, praticamente, gasta-se o dobro de um Bolsa Família. E para sustentar esse valor... O Bolsa Família ainda continua ou passou tudo para o auxílio emergencial? Vai passar, ainda continua. Eles vão fazer um programa só com o nome, com isso. Bolsa Família, auxílio emergencial e tal. Isso. Então o Brasil continuou gastando os 30 mais os 50? Isso, praticamente. Apesar que alguns optaram, acredito que aí esse número eu não tenho, mas acredito que uns 50%. A do Bolsa Família optou pelo em vez de ganhar R$200, passou a ganhar R$600. Então... Uriel Vilas Boas está me ligando, mas ele esqueceu que eu estou no programa, Uriel. Mas vou mandar um abraço para você. O palmeirense Uriel Vilas Boas. E o Palmeiras joga hoje, hein? Com o Internacional, o Santos joga contra o Vasco. O Vasco vem sem 8 titulares. Se ele vier sem 8 titulares e sem o VAR, ajuda bastante. Se vier com o VAR junto, como veio o Flamengo, fica difícil. Né? O VAR teve muita discussão. E no ano que vem, se nós tivermos, e deveremos ter com toda certeza, né, o auxílio emergencial, que vai virar renda permanente, que é chamada Renda Brasil, nós gastaremos no Brasil cerca de 120 bilhões de reais num ano. E nós não temos esses recursos. Mas não gasta 50 bilhões por mês? Mas aí vai diminuir. Vai para 25, 25, depois algumas pessoas vão sair. A metade sai. Se o cara registrou carteira, sai, né? Sai. E mesmo sem registrar. Desses 66 milhões de pessoas, vão restar 30 milhões de pessoas. Aí vai cair para 25, 12 milhões e meio, vai dar uns 120, 150 por ano. Por ano. Isso, 150, mas eles vão tentar baixar para 120, mas não consegue. Vai ficar nesse número, 150. A proposta é ficar em 120 milhões. Tem 66 milhões. Aí vai baixar, vai ficar 30. Vai ficar 33, como se fosse a metade, né? A metade. Aí você vai ter aquele cara que vai arrumar emprego, aqueles aqueles que não vão entrar porque não vão preencher os requisitos. Isso. Aí vai cair. O Guedes está pretendendo gastar 120 bilhões, mas vai gastar isso, 150 Mas diz que o governo economizou 10% do que eles estavam gastando, eles economizaram também nas... Mas ainda o déficit é maior. Sim. O déficit vai chegar em cerca de 200 no ano que vem. E como é que paga isso? 240 bilhões. Como que paga isso? Esse ano eu já disse. O Lula deu uma solução, o Lula. Qual foi? Falou para imprimir. Ele falou, é muito fácil do Bolsonaro resolver, é só imprimir moeda, ele falou. É uma das maneiras. Isso, de certa forma, deverá ser feito. Porém, antes, estão colocando os títulos da dívida pública. Então, nós não dá inflação galopante? Neste momento, não. Porque as pessoas não têm consumo. Entendi. Pode dar, a inflação poderia voltar. Se você começar a colocar muito dinheiro na economia, em vez de vender títulos públicos, daqui a 2 anos dá inflação. Embora alguns economistas já digam que o simples fato de você jogar dinheiro na economia, na situação que o mundo está, com juros muito baixos, inclusive o Brasil, não dá inflação. Muita gente também, né? Por exemplo, vamos lá, você recebe lá, vamos supor, você tem uma vendinha, aí você ganha 5 mil reais por mês. O cara vai pôr no banco, tem também esse negócio, vai pôr no banco, ele vai pensar assim, poxa, no final do ano eu vou ter aí pouca coisa, né? Se tiver, eu vou guardar o dinheiro. Então, também o Paulo Guedes, numa das entrevistas, ou outro economista, falou que muita gente não é que tem dinheiro, mas o cara está guardando porque não interessa ele ir para o banco. Então, ele deixa na casa dele lá guardado, num lugar para comprar o feijão, arroz, para uma reserva financeira que ele teria no banco. Mas falou, eu vou pôr R$1.000 no banco.
a 1%, eu vou ter 1.010, 1.015 no final do ano, a 1,5%. E fala, pô, não compensa. Eu pego fila para entrar no banco, pego fila para sair, tal. Então, muita gente às vezes também não está colocando, e talvez esse dinheiro que não esteja no mercado também não pressione a inflação, né? No momento é praticamente impossível. Durante os próximos 2 anos, pressionar a inflação. Depois de 2 anos, pode sim haver então, o Lula, até na brincadeira que a gente falou, ele está até brincando, a gente pensou, ele deve ter tomado uma Guaraná e falou isso, né? O problema é a consequência daqui a 2 anos. Sim. Se você tiver muito dinheiro na economia, embora venha mudando a minha visão, porque era fato no passado. Dinheiro na economia, você colocou dinheiro, fabricou dinheiro, colocou na economia, gerava inflação. Hoje no mundo, está todo mundo colocando dinheiro na economia e a inflação está lá embaixo no mundo inteiro, inclusive no Brasil. No Brasil a inflação vai ser menos de 2%. O grande problema no final é um problema orçamentário e financeiro. Nós vamos ter que pagar essa renda permanente nós vamos ter que pagar, e eu defendo essa renda permanente. O outro lado, o fiscal, de onde nós vamos tirar? Essa é a grande preocupação. Daí a proposta do Guedes, da CPMF, com grande abrangência, pegando inclusive o comércio digital. Mas o Bolsonaro parece que não quer a CPMF, porque aí também quer assim, ele também está pensando, logicamente... A popularidade dele, ele ganha de um lado e perde do outro. Sim, ele ganha de um lado e perde do outro lado, de uma certa maneira, com a questão do CPMF, que ele sempre defendeu como liberal, que não teria, né? E o Guedes não está... O Guedes, aliás, acho que eu já falei aqui, ele tem uma receita de bolo de chocolate. Ele não sabe fazer bolo de coco, ele não sabe fazer bolo de laranja, ele não sabe fazer bolo de tangerina, bolo de ameixa, ele só sabe fazer bolo de chocolate. Então, faça chuva, faça sol, tenha pandemia ou não tenha pandemia, ele só sabe fazer aquilo. Mas você acha que é uma deficiência do Guedes, que é um milionário, né, é uma pessoa que bem sucedida, tal, se é a deficiência dele ou uma necessidade do país atual, que a gente também não pode ser muito flexível, porque senão a gente arrebenta com o cofre público? Você que conhece futebol, você é um bom técnico de futebol, de salão. Sim. Necessariamente você não vai ser um bom técnico de futebol de campo. Sim. Ele é um bom técnico de futebol de salão. Ele conhece mercado de financeiro, especulação, que eu defendo. Pode haver manipulação. Sim. Especulação, ele não conhece políticas públicas. E por não conhecer políticas públicas, ele não sabe enfrentar uma crise, o time perdendo de 7-1, sim, aí na outra perde de 4-1, ele não sabe mudar. Sim. Porque ele saberia no futebol de salão, mas no futebol de campo ele não sabe. Ele tem essa deficiência. Sim. Doutora Michele, como é que ficou a questão das locações, né? A gente sabe que, eu escutando uma rádio de São Paulo hoje, estavam falando da questão das locações, né? Porque muitos inquilinos não puderam pagar, outros deixaram de pagar, é a questão do imóvel comercial. Muitas pessoas já estavam devendo antes da pandemia, né, que é uma outra... E como é que ficou essa questão das locações? Porque eu vejo, assim, principalmente no imóvel comercial, houve até alguma certa tolerância. Houve tolerância de proprietários, alguns não, mas a maioria... Mas também tem algumas pessoas que já estavam devendo antes da pandemia. Como é que vai ficar essa questão dessas ações aí, tanto do locador como do locatário? Como é que você está vendo no mercado, no seu escritório, com os seus colegas? Bom, antes de falar sobre as locações, eu quero comentar aí, eu quero acreditar no nosso ministro Paulo Guedes, né, na expertise dele, que afirmou que o Brasil aí, a recuperação vai ser em V, né, vai ser bem rápida, e há controvérsias que ela será em U, um pouco mais longa, mas eu espero aí que o Guedes correto, com a sua expertise. Bom, também não é só ele, né, doutora? Também não é só ele. Ele deve ter uma equipe de pessoas, por exemplo, cercar de uma equipe, né, irmão? Ele poderia ter lá o Chagas, poderia ter outras pessoas que têm expertise em outros mercados. De repente, ele pode ser, ele não deve decidir tudo sozinho. Deve ter, tudo bem que às vezes a pessoa é cabeçuda, né? Mas deve ter uma equipe de assistentes também competente em outras áreas, né? Penso eu. Assim atua sozinho, né? Ele deve ter uma equipe boa para poder afirmar isso, que o Brasil vai recuperar aí rapidamente. E a gente espera com fé que ele esteja certo. Bom, quanto às locações, Eduardo, é um problema, assim, nós sabemos que é um problema privado, né? É um contrato particular entre as partes. Porém, foi determinado pelo governo
que os aluguéis as pessoas que estão devendo em março, dia 20 de março, e o prazo máximo até dia 31 de outubro não pode existir as liminares de despejo, certo? Agora, quanto ao pagamento, até porque também foi decretada uma calamidade pública, então diante da calamidade pública pôde-se alterar aí a lei, né, vamos dizer assim, para que não houvesse a liminar de despejo durante esse período, até dia 31 de outubro. Porém, as partes, o locador e o locatário, eles devem sim entrar em acordo, negociar o fechamento de muitos comércios, né? A obrigatoriedade de fechar. A gente sabe que alguns locais não foram fechados, como clínicas médicas, clínicas veterinárias, pet shop, dentre outras, mas a maioria dos comércios, bares, restaurantes, dentre outros, estiveram fechados. Aí prejuízo tanto para o locador quanto para o locatário. Porém, eu entendo que o locador, ele segurou aí o prejuízo de pagar os seus impostos. Então, as pessoas também têm que ser conscientes. Eu estou com o meu comércio fechado, eu não estou ganhando nada, então eu não vou pagar nada. Não é bem assim. Você está na posse de um imóvel onde o proprietário, o locador, tem as suas despesas com o IPTU. Então, as pessoas também precisam ter um bom senso, né? Tem que existir a boa-fé de ambas as partes para que entrem num consenso ao pagamento dos valores. Também houve uma alteração quanto à resolução do contrato. Muitas empresas fecharam definitivamente as portas e pediram a resolução do contrato sem o pagamento de multa, o que também foi alterado aí na lei, porque a pessoa tem a posse do imóvel, ela tem que pagar sim a locação no seu valor integral, ou ela com o acordo que ela fizer com o locatário. Então as partes têm que ter um bom senso para poder, aí, diante de uma situação tão difícil, que a gente não esperava, né, uma calamidade pública, o coronavírus. Então, as pessoas precisam se conscientizar de que, enquanto tem a posse, tem que pagar, mas já saber que não poderá pedir o despejo do locatário até dia 31 de outubro de 2020. Ou seja, existem ações tramitando na justiça, mas a pessoa continua morando no local, vai discutir atraso, pagamento. Isso que você falou é que alguns aluguéis, né, Chagas, são fechados, né? O cara aluga um comércio, ele aluga um terreno e ele paga R$2.000 de IPTU. Pacote. Então, e às vezes o cara aluga uma loja num centro comercial, ele paga IPTU e condomínio. E às vezes ele deixa o IPTU e condomínio na mão do proprietário para não ter problema, né? Isso. Então aí o cara paga, vamos supor, R$1.000 de IPTU e R$1.000 de condomínio. E o aluguel fechado por R$3.000, beleza, por R$5.000. Então, mas ele tem 2 de gasto. Aí o cara na pandemia não pagou os 5.000, mas ele continuou pagando o IPTU de R$1.000 e o gasto do supercentro com segurança, guarda, porque as coisas da loja estão guardadas, né? Não está na casa da pessoa, está na loja, que tem um guarda, que tem um jardineiro, que senão você causa um caos na economia. Tem aquela empresa que guarda, vamos por shopping center, supercentro Boqueirão. Tem uma empresa que faz vigilância, tem uma empresa que faz a jardinagem, tem as faxineiras que continuam indo, porque poeira existe todo dia, né? Até mais se tiver prédios construindo e tal. Então, assim, aquele pessoal da faxina, da segurança, da questão da vigilância eletrônica. É o gasto essencial. Né? Gasto essencial. E você teve teus shorts, teus tênis, a tua loja de esportes guardado lá. Aí você não paga nada, o proprietário tem que pagar os R$2.000 por mês na conta dele. Então, assim, fica difícil também. E lógico também que fica difícil para ele pagar os 5. Foi o que a doutora falou muito bem. O acordo sempre é o melhor negócio. Agora o cara também, eu não tenho dinheiro, não vou pagar. E você sendo dono da loja e pagando R$2.000 por mês, é complicado também. Em 7 meses você paga 14.000. Não dá, né? O melhor é o acordo. Agora, o acordo, eu pago meu aluguel, 1.500, mais os 2 do condomínio, ou eu pago o condomínio pelo menos por tal. É um acordo. Agora, se não tiver acordo nenhum, né, acaba indo para a justiça, né? O acordo é bom para os 2 lados. Porque também se o proprietário, o locador, não fizer um acordo com o locatário... Perde o inquilino. E aí não arruma outro? Não, nesse momento você não vai arrumar outro. E se você até permitir, falou em IPTU, amanhã a Prefeitura Municipal de Santos
o prefeito Paulo Alexandre deve encaminhar e enviar para a Câmara 2 projetos de lei, de leis complementares. Um é a moratória. O que é a moratória? Todos os contribuintes santistas que deixaram de pagar os seus tributos poderão pagar até 30 de novembro todos os seus tributos de ofício. Quando eu digo de ofício, o que é? IPTU, taxa de licença, taxa de lixo séptico, tudo isso, ISS fixo, sem multa, sem correção monetária e sem juros. Então, o que é a moratória? A moratória, todo contribuinte que atrasou de Santos o seu tributo, ele poderá pagar até dia 30 de novembro. Durante a pandemia ou todos os tributos, vamos supor? Todos os tributos de ofício. O que Mas é pode ser de 2019? Não, aí é um outro projeto. Tá. 2020, né? 2020. Tá. Todos os tributos. É bom de deixar... Isso, todos os tributos, bem lembrado, todos os tributos devidos de ofício, IPTU, taxa de licença, ISS e fixo, lixo séptico, limpeza urbana, taxa de lixo. Taxa de publicidade, todas essas taxas. Todas vão poder pagar até 30 de novembro, como se tivesse no dia do vencimento, sem correção monetária, sem juros e sem multa. Isso até 30 de novembro. O outro projeto é de anistia. Todos os débitos do passado, inscritos na dívida ativa até 17 de fevereiro desse ano, débitos anteriores, inscritos na dívida ativa, vão poder pagar, se for à vista, 100% de desconto nos juros e 100% de desconto na multa. Esses é aqueles que já estão protestados, que já estão executados. Está executado. O cara não pagou IPTU por 5 anos, está executado. Aí ele vai lá, mas tem muita multa, muita coisa e tal. Os juros caem, sim, a multa cai, só não cai correção monetária porque o Tribunal de Contas do Estado não permite. E as dívidas jurídicas também devem cair, que é do proporcionalmente. Do cartório, isso, se eu devia 100 mil, eu vou pagar 70 mil. Esses 70 mil, as custas vão incidir sobre 70 mil. Sim, você devia 100 e ia pagar os custos de 100. Como você não pode tirar as custas, vai jogar para 70 mil, você vai pagar as custas em cima de 70, não de 100. E vai pagar a correção monetária, que aí não tem como. Não tem como, porque a correção monetária não é encargo moratório punitivo, é encargo moratório da correção do período que a inflação comeu. Então, 2020, sem multa, todas as dívidas com a prefeitura. E 2002 para baixo, sem multa, sem risco, com uma série de facilidades. Isso. E parcelado débitos anteriores, escrito na dívida ativa até 17 de fevereiro, 60% na multa, 40% nos juros. Então, débito anterior, o débito de 2018, eu vou parcelar em 18 vezes. Parcelando em 18 vezes, vou ter um desconto de 60% na multa e 40% no juros. Se eu pagar tudo de uma vez, 100% nos juros e 100% na multa. Deste ano, quem pagar até dia 30 de novembro não terá nem multa, nem juros e nem correção monetária. Se o cara tiver crédito, ele consegue um empréstimo a 1%, e alivia uma dívida enorme. Né? Paga à vista e é vantagem. Aí é poucos casos que é vantagem você pegar dinheiro no banco. Mas o caso de cara ter uma dívida com a prefeitura de anos, em vez de dividir 18 vezes pagando 60 e 40, ele pode pegar um financiamento barato aí no banco, que hoje está barato. Está barato. Tá. Teoricamente. Está menor do que no passado. Não, e está menor que os juros da prefeitura, se fosse cobrar tudo, né? Porque nós temos os juros. Eles crescem, dívida antiga, crescem muito. Quanto mais antiga a dívida, maiores são os juros. Sim, porque os juros eles vão se acumulando, né? É o que a gente chama de anatocismo, né? Eles vão se acumulando. Sim. Então, uma dívida... Juros sobre juros, né? Juros sobre juros. Tranquilamente, uma dívida, nós estamos em 2020, uma dívida de 2010, ele vai pagar com cerca de uns 40%, 30% a 40% de desconto. É vantajoso. Uma dívida de 2000 tem 50% de desconto. Tranquilo, uma dívida de 2.000, se ele for pagar hoje à vista... Mas não foi aprovada pela Câmara, né? Tem que aprovar. Mas deve aprovar, né? Acredito que sim. Ano eleitoral... Aliás, a Câmara pediu muito isso, né? Sim, Só que aí a Câmara também não vai querer esse desgaste, né? Não, e eles pediram bastante. Até o prefeito Paulo Alexandre Barbosa apertou muito a Secretaria de Finanças. O meu secretário Maurício Franco também apertou muito a equipe econômica, mas a equipe econômica achou melhor esperar um momento, ver qual era o tamanho do rombo e do tombo da prefeitura,
para poder dar esses benefícios. Mas graças a Deus o Porto salvou a cidade de novo, né? O Porto salvou. O Porto salvou a cidade. É uma das poucas cidades que não tiveram uma queda acentuada na sua economia. Foi realmente... Tiveram queda, mas não acentuada. Sim. Foi por causa do Porto. Que continuou exportando para o mundo todo, né? Quando você vê o PIB onde cresceu? Agropecuária e comércio exterior. Comércio exterior dependente da agropecuária. Para onde exporta? Pelo Porto de Santos. Exatamente. A China pôs o vírus e a China comprou, comprou os produtos, né? Soja, petróleo, não gasolina, petróleo e minério de ferro. A China comprou muito. Exatamente. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Perguntas para a doutora Michele Tiziani online, pelo Fernando Chagas aqui, que sempre dão um show, os dois aqui quando vem no programa. Vocês podem mandar pelo telefone aí, 13 997 11 5545. Você que é assinante da NET, 11 8 Vivo Fibra, www.tvcomsantos.com, ou está assistindo pelo nosso Facebook, assim como Alcides Catarino, Wesley Craig, que ficam no Facebook aí diariamente. A gente agradece a audiência. O nosso intervalo é muito rápido, já voltamos. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você.
Estamos de volta com Ação e Reação, hoje com Fernando Chagas e Michele Tiziani. Doutora Michele, está ouvindo bem aí? Está ouvindo bem? Então tá bom. Bom, o Uriel Vilas Boas, né, perguntou aqui para o Chagas, mas eu vou perguntar para o Chagas, mas você fica de olho na pergunta e você vai responder também. O Uriel Vilas Boas falou, me ligou aqui no programa e depois agora ele falou, tá ok? Tá ok? Eu falei, pô, esse tá ok é do Bolsonaro. Eu pensei que você me chamar companheiro Filete, tudo bem? Faça uma pergunta. Camarada Filete, faça uma pergunta para o Fernando Chagas. Mas ele falou, faz a pergunta, tá ok, Filete? O programa tá ótimo, tá ok? Eu falei, tá ok, Bolsonaro. Tá certo. Uriel Vilas Boas, brincadeiras à parte, ele preocupado com o Palmeiras hoje. O Palmeiras que ainda tá bem, mas não fez aquela apresentação de gala no Campeonato Brasileiro, tomando gols no final e tal, mas que tem um bom elenco e no Brasileiro precisa ter elenco, né? Uriel Vilas Boas pergunta como interpretar as manifestações do Bolsonaro se podem ter reflexo da economia. E ele cita aquela da vacina, que vai tomar vacina, que não vai, se essas manifestações do Bolsonaro podem influenciar na questão da economia. Eu vou pedir a sua opinião e depois da Michele. Um abraço ao Uriel. O Uriel fez jornalismo comigo, né? A Fernanda da turma? Foi da minha turma. Já era advogado, né? Não, ele foi advogado depois, como eu. Nós sim, dois sim. fizemos a faculdade de jornalismo e depois fizemos a faculdade de direito. Jornalismo, o Uriel pode até corrigir, 79 a 82, se não me falha a memória. Sim, sim. Uriel, o mercado financeiro se preocupa muito com as declarações impensadas do Bolsonaro. Elas são populares, elas têm um efeito muito grande no bolsonarismo e, em muitos casos, serve para ele se defender dos ataques, das críticas que ele sofre e serve para manter ativa a sua militância. Porém, para o mercado financeiro, tem reflexos negativos e eu só não falo no mercado financeiro, que muitas pessoas falam, o que representa o mercado financeiro? O mercado financeiro, ele é o termômetro de como vai reagir toda a economia nacional e mundial, mas pior são os investidores. Toda vez que vem, de qualquer presidente, seja o Bolsonaro, seja o Trump, seja o Johnson, ou seja o presidente aqui da Argentina, só para não ficar na direita, né? No Fernandes também, que dá uma declaração, muitas vezes declarações desastradas, afeta o mercado financeiro, afeta as bolsas e afeta o investidor. Nada como a Angela Merkel, sempre tranquila, perfeita, ponderada, né? Tal. O Trump, o Bolsonaro fazem coisas boas, mas falam demais, né? Isso prejudica muito, né? Você vê que a Angela Merkel sempre tranquila, sempre na pesquisa, na paz, né? Pegando sua bicicletinha. Germânica, né? Germânica. Não, e outra coisa, não é pomposa, não tem tanta... Tem aquela vaidade normal de toda mulher, mas não é uma mulher tão vaidosa, não fica falando... Eu admiro muito essa mulher, porque eu acho que ela é uma estadista assim, que deixa um legado sem querer aparecer. Isso. Nada contra os outros. Como foi a Margaret Thatcher também. Agora, a questão do investidor, ele às vezes ele pensa duas vezes para investir, não por causa da economia, por causa da política. Se a política não der segurança para que a economia se desenvolva ou tenha uma estabilidade, principalmente segurança jurídica e certeza econômica, ele retrai. Por exemplo, nessa questão até da prefeitura, todo empresário, eu como pequeno empresário, todo empresário esperava uma resposta da prefeitura. Isso. Puxa, mas quer dizer que nós pagamos IPTU, pagamos tal, eu consegui pagar tudo no começo do ano, mas e quem não conseguiu? Não. E então, para a economia vai parar? Não, a prefeitura também vai ter que dar uma segurada. Então, eu acho que assim, todo mundo espera uma resposta do poder público, né? E nesse ponto, a economia ela tem que saber o time. Sim. Se fizer alguma coisa fora do tempo... Era bonito ter feito no começo da pandemia, mas aí podia chegar o Chagas e falar, prefeito, você estourou a prefeitura, não vai ter dinheiro para pagar funcionário em dezembro. E nem manter a cidade. Então, assim, o bonito seria no começo da pandemia. Ó, no começo ninguém precisa pagar nada, vocês vão pagar parcelado. Mas aí estourava a cidade. Aí a popularidade subiria. Subiria, caramba. Aí, chegar nesse momento, não teria dinheiro para a manutenção da cidade. Agora é uma pergunta de bastidor, acho que até é interessante, porque todo mundo gosta. O prefeito, ele quer a popularidade, né? O prefeito não é um técnico, ele tem vários técnicos. Para mim, eu sou prefeito, você é técnico, mas eu seria técnico na área de medicina veterinária, de saúde pública, mas no resto eu não sou técnico. Isso. Então, ele se baseia, mas o prefeito, ele quer a popularidade. Sai com popularidade para fazer para se reeleger, para colocar o seu sucessor, isso é normal de qualquer ser humano, né?
De qualquer político. Não, de qualquer ser humano, né? Eu quero deixar uma clínica boa para o meu filho. Isso é normal. O legado. A Michele quer deixar o escritório dela cada vez melhor. Isso é o legado que você deixa, as pessoas que gostam do que fazem. O prefeito, ele chega para o poxa, vamos dar isenção de IPTU, vamos fazer isso. Ele pelo instinto dele de querer melhorar, de querer melhorar o nível dele de apresentação, o nível dele de aprovação, ele procura vocês para ver o que pode fazer. A grande qualidade dele, ele aperta a equipe econômica e o secretário Maurício Franco no máximo. Ele aperta. Aperta para querer... Isso, mas ele ouve. Sim. Mas tem que comprovar, tem que levar papel, caneta, o Excel. Se levar o Excel para ele e provar para o A mais B... Que vai quebrar? Que vai quebrar, ele para. Então ele aperta, ele exige muito, ele exige demais da equipe econômica e principalmente do Maurício Franco, que é o secretário de Finanças. Mas se a gente falar não, ele pede, chama no gabinete e quer que comprove. Comprovou, ele aceita. Também se vocês só estão lá por causa disso, né? Agora, tem brincadeira, mas é séria. É uma brincadeira, mas é séria. Ele quer ver todo mundo, menos me ver, né? Não, mas vocês vão sair juntinho de mão dada e tal. Tu entrou pequenininho com o pai dele, agora você sai... já perturbou demais a família. Doutora Michele, você acha que essas questões aí do Bolsonaro prejudicam a economia e tal? A popularidade aumenta, né? Mas a economia, o que você pensa? Então, eu concordo com o Fernando em partes, né? Porque ele é uma pessoa popular, né? O Jair Messias, ele é uma pessoa popular, até por isso ele ganhou a eleição. As pessoas estavam cansadas também da mesmice, né? Ele, por esse jeitão militar dele, esse jeito bruto, às vezes ele é até um pouco grosseiro, mas é o jeito dele, é o modo dele agir, as pessoas sabiam que ele era assim, mas ele é uma pessoa pública, né? Então ele entender que às vezes uma atitude impensada pode causar grandes prejuízos para o nosso país. Mas ele vem aí melhorando um pouco nas suas atitudes, nas suas falas, porque também, Eduardo, não é fácil você trabalhar em prol da população, em prol da sociedade, e todos os dias as pessoas te ofenderem, te xingarem, e tem uma televisão aí que só sabe falar mal do presidente, não fala as coisas boas que a pessoa também efetivamente faz pela sociedade. Então, assim, como ser humano, eu posso dizer difícil. É difícil você estar fazendo bem, você estar trabalhando e algumas pessoas, não todas, mas ele é uma pessoa bastante popular, ele é um presidente, eu pelo menos tenho visto que a popularidade dele tem aumentado e ele tem sido um pouco mais moderado, acho que ele também está vendo que algumas atitudes impensadas dele pode trazer aí um prejuízo para a nossa sociedade. Mas eu posso dizer... Pode continuar. Não, eu posso dizer para você que ele, para mim, eu entendo que ele está sendo uma pessoa sensata, embora ele seja uma pessoa, às vezes, um pouco grosseiro, mas eu estou gostando do governo. É claro que ninguém é perfeito, né? Todos nós temos, e a gente não trabalha sozinho, ninguém trabalha sozinho. Muitas pessoas que passam por lá já foram embora, até por conta do jeito do presidente, mas as coisas vão se ajustando e eu acredito que a gente vai conseguir o melhor aí para o Brasil com a nova equipe do presidente. Doutora Michele, a Baixada Santista registrou 223 novos casos de Covid-19 em 24 horas. É nessa terça-feira, dia 1º, segundo os boletins epidemiológicos divulgados pelos municípios. Então, a região soma quase 50 mil casos e quase 1.800 mortes, 1.796 mortes causadas pelo Covid-19. 97 mortes ainda estão sendo investigadas e 38.300 pacientes se recuperaram, né? Então, a gente não pode falar só de quem morreu. Morreu 1.800 quase, mas 38.300 se recuperaram aqui na Baixada Santista com índices bons de cura também. Como é que você está vendo essa queda de contaminados e essa notícia da questão da questão dos feriados, né? As prefeituras pedindo
de uma certa forma, uma ajuda para o governo do estado e tal. Como é que poderia ser feita essa ajuda? É complexo, né? Você vai impedir a pessoa de viajar? Vai parar todo mundo na estrada para dar um folhetinho? É muito difícil se as pessoas também não tiverem entendimento que a pandemia está aí. Vai para a praia dar uma corridinha de 40 minutos, toma o sol na varanda do seu prédio, se fizer sol, sai com o cachorro, passeia um pouco, mas não dá para ficar 5, 6 horas todo mundo na praia, né? Porque aí falta o álcool gel, mas tem a canjibrina não vai faltar. E aí as pessoas vão aglomerar e com certeza daqui a 15 dias nós podemos ter índices ruins de novo, sendo obrigado a fechar o horário de comércio, tudo, e aí é um prejuízo monstro para a região, né? É verdade. Nós não sabemos ainda se as pessoas que adquiriram o coronavírus, elas estão imunes, né? A OMS informou que por um certo tempo a pessoa que contraiu aí o vírus, ela segue por algum tempo imune. Então, acredito que a baixa aí na contaminação do vírus é por conta de que muitas pessoas, os números não mentem, né? Já adquiriram aí o coronavírus e estão imunes. Então, quem pegou o coronavírus relaxou um pouco. Eu posso dizer isso por mim. Eu já tive o coronavírus e após me recuperar, graças a Deus, eu relaxei também. Foi difícil? Tu pegou um coronavírus bonzinho, daquele da gripezinha, ou um coronavírus? Como é que foi seu coronavírus? Eu peguei um coronavírus mediano, então a gente não sabe aí qual é o nível, né? Você foi na do presidente? Você foi na do presidente? Tu tá com carinha de que tomou a cloroquina, hein? Tá com uma carinha que tomou azitromicina, vitamina C e cloroquina. Eu acho que tu tomou a cloroquina ou não tomou? Confessa aqui. Lógico que eu tomei, eu não queria morrer. A primeira coisa que eu fiz foi comprar o remédio pelo não, vamos salvar as nossas vidas aí, tomar o remédio. Mas brincadeiras à parte, eu acredito que por conta de muitas pessoas contraído aí o vírus, as pessoas acabaram relaxando, né? As pessoas acabaram e também cansando de ficarem presas e foi todo mundo para a praia. Mas o governo precisa realmente tomar uma atitude, porque pode ter realmente um aumento aí terrível e eu acho que o sistema de saúde não suporta. Então a gente precisa manter o equilíbrio até que a vacina chegue, né? Dezembro, se Deus quiser, até dezembro. Então vamos manter aí, as pessoas precisam se conscientizar e o governo precisa realmente agir quanto ao fado, precisa ser tomado sim as medidas necessárias para que as pessoas não aglomerem, né? E eu acredito que as pessoas também têm que ter consciência. Embora os números venham aí baixando, as pessoas precisam pensar nas outras, né, nos idosos. Quer dizer, as crianças não podem ir para a escola, mas podem ir para a praia, então está tudo errado. Vamos ser mais conscientes e ter um pouco mais por a saúde, a vida, da nossa saúde, a vida, porque nós não sabemos, é um inimigo invisível e a vacina ainda não chegou. Como é que o governo do estado pode ajudar as prefeituras aí? O que eu vejo principalmente é a consciência da população. O governo pode ajudar as prefeituras, limitar a descida das pessoas, a entrada das pessoas na cidade, ajudar na fiscalização na praia, que deve ser, vamos dizer, com mais rigor, mais rigorosa, não para punir, mas apenas para orientar. Mas, fundamentalmente, eu vejo que tem que estar na consciência das pessoas. Eu faço assessoria de imprensa da Secretaria de Finanças e recebo muitas reclamações, Filete e telespectadores, das pessoas se aglomerando. Por mais que o poder público faça, por mais que a gente acione a Guarda Municipal, a Defesa Civil e principalmente a fiscalização de imposto da Secretaria de Finanças, você não tem pernas para orientar, não é punir, não é proibir, orientar as pessoas que elas não devem ter esse comportamento. Por que não devem ter esse comportamento? Hoje nós estamos na fase amarela. Se houver uma aglomeração exagerada, em vez de ir para a fase verde, que nós caminhamos para a fase verde, dos 5 requisitos
4 nós estamos já na verde e uma no amarelo, nós podemos voltar por laranja. Aí o cara comprou mussarela, queijo, massa de pizza e tal, aí ele passa a trabalhar menos tempo, as academias, tudo. Quer dizer, o cara se preparou, volta, vai começar a estragar. Teve comerciante aqui que perdeu 50 caixas de cerveja. Que estraga, entendeu? O laticínio, em março, quando fechou, todo mundo perdeu os produtos. Teve comerciante que mandou todos os funcionários embora, indenizou tudo, está recontratando agora. Aí vai mandar, aí o cara, recontratou para trabalhar 8 horas por dia. Aí vai trabalhar 6, como é que faz? Banco de horas, uma loucura, né? Tem alguns exemplos. Aqui mesmo, tem uma determinada rua, que ela é muito movimentada, e todo fim de semana, essa rua não encerra suas atividades pelas reclamações que nós temos e que nós respondemos, inclusive, porque a imprensa pergunta, não encerra às 11 horas e continuam após 11 horas. Os vizinhos reclamam, aí vai a fiscalização, muitas vezes junto com a imprensa, e vê que essas pessoas, não é nem culpa do comércio, o Filete, muitas vezes é culpa do próprio consumidor, que deveria respeitar mais as limitações, as restrições desse momento. Nós vivemos um novo normal. Enquanto não tiver a vacina, nós temos que viver um novo normal, sob pena de nós voltarmos à fase amarela e todo mundo receber restrições e prejudicar, aí sim, a recuperação da economia, que ainda nem digo recuperação, digo retomada da economia. Então, falando aqui que eu peguei o corona. Eu não peguei, não, bateu na trave. Eu não peguei o corona, não. Se eu peguei fraquinho. Se eu peguei fraquinho. Eu também. Aliás, a minha equipe toda pegou, né? Eu ainda não peguei. Adelmira, boa tarde, Filete. Boa tarde, ótimo programa para vocês. A Jojo, boa tarde, acompanhando o programa. O Nenê de Carvalho, boa tarde. Vamos lá. O Alcides Catarino. Nem o monge budista do Tibete teria paciência de aturar o que a mídia está fazendo com o Bolsonaro. Eu acho ele muito calmo. Então, são as opiniões. O Zé Carlos Gomes Valente, o Passarinho, amigo Filete. Caso seja possível, sempre é para você, Passarinho. Você manda aqui, você não pede. Perguntar ao Chagas qual o melhor piloto brasileiro de todos os tempos. O Chagas gosta de Fórmula 1, para quem não sabe. De qual o melhor piloto brasileiro de todos os tempos e se o Hamilton é melhor que o Schumacher. Um abraço do Passarinho. Eu vou apanhar aqui da tua audiência, né? Não, mas é a tua opinião. No meu conceito, Piquet. O melhor piloto do Brasil, indiscutivelmente, no meu conceito, Nelson Piquet. Hamilton vai bater todos os recordes. No meu conceito, Hamilton não é melhor que Schumacher. Schumacher, no meu modo de entender, é o Pelé da Fórmula 1. O Hamilton vai bater todos. E o Schumacher, na minha opinião, também é melhor. E eu considero tecnicamente o Piquet melhor que o Senna. O Senna é uma pessoa muito mais agradável, mais patriota e tal. Mas o Nelson Piquet, tecnicamente, era melhor. E, embora o Senna, indiscutivelmente, na chuva, não tinha ninguém para ele. Né? Com certeza, junto com Villeneuve e Ronnie Peterson, foram os 3 pilotos mais rápidos da Fórmula 1. O Senna? O Senna, Ronnie Peterson, o Jim Clark poderia vir. Agora, tecnicamente, Emerson Fittipaldi. Emerson, tecnicamente, foi o melhor piloto. Porque era outra época, né? Aqueles carros, aquelas Lotus pretas, era outra época, né? Tecnicamente, o Emerson foi o melhor piloto. O mais rápido, Senna. A média, Nelson Piquet. Sim. Nelson Piquet poderia não ser tão técnico que nem o Emerson, mas era técnico. Sim. Poderia não ser tão veloz que nem o Senna, mas era veloz. E o José Carlos Passos também, que podia ser, que podia também chegar teria perto. Sido campeão do mundo. O Brasil teve 4 pilotos extraordinários. Sim. Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna e José Carlos Patti. José Carlos Patti só não foi campeão do mundo porque morreu antes num acidente aéreo em Mariporã. Sim, sim. Não seria campeão do mundo também. Sim, então. Eu também gosto de corrida, tá certo. A Regina Lúcia Villani, fiquei surpreso em saber que o Chagas tem 40 anos de prefeitura. Não sei qual era dele, mas o que a prefeitura fez pelo DIC da Vila Gilda? O DIC da Vila Gilda é um problema realmente que nós temos e que envolve questões sociais muito graves e envolve também uma questão que a gente tem que combater e não é com a polícia que nós temos que combater. A questão das drogas. E eu sou muito mais a combate às drogas, não pela violência, mas sim pelo tratamento, orientação, divulgação e, fundamentalmente, dar oportunidades para todas as pessoas. Como se dá oportunidade para todas as pessoas? Uma educação de qualidade no Brasil para todos, para que todos tenham oportunidade no futuro.
A questão dos moradores de rua, né? Um quiosqueiro reclamando do Canal 1 que foi roubado pela 8ª vez. O Nilson, meu amigo, mandou fotos aqui do Lago de São Francisco, em São Paulo, que é um condomínio ao céu aberto. A maioria das lojas e restaurantes fechados, né? Isso aqui é São Paulo, não é só Santos não lá. Isso é o Lago de São Francisco, uma região maravilhosa, histórica de São Paulo, né? E a questão dos moradores de rua com o comércio fechado, né? E mostrando aí como é que tá, né? Questão do desemprego, da pandemia, né? Que é marcos históricos do Brasil e da cidade, né? E, Filete, se você me permitir, no próximo ano principalmente, já está ocorrendo agora, mas no próximo ano, quem era rico vai ficar mais rico com a pandemia e quem era pobre vai ficar mais pobre com a pandemia. Ela veio para aumentar a desigualdade em países em desenvolvimento, países emergentes como o nosso. Atinge também a Europa, mas atinge muito mais países como o Brasil e a Argentina. O rico fica mais rico numa pandemia. Porque pega as oportunidades, é isso? As oportunidades. Sim, sim. Tanto que você vê que os investimentos aumentaram. Não Sim. vou dizer a poupança foi o pequeno poupador que ou deixou dinheiro no colchão, como você falou, Sim. ou botou. Mas as oportunidades foram muitas. Quem conhece o mercado de ações teve um ganho muito grande. Depois de uma queda, teve um ganho muito grande. E os pobres, infelizmente, ficaram mais pobres e só se salvaram nesse momento por causa do auxílio emergencial da União, que foi do governo federal e do Congresso Nacional. Beleza. Doutora Michele, estamos terminando o programa. Aqui temos o Aldemar dizendo que o programa está ótimo, não tem igual a TV Com, olha lá, não tem nada de programas que falam a verdade na baixa. Tem muitos jornais aí bons também. Vamos à luta solidária. Não votei no Bolsonaro, mas prezo para que ele acerte. Muita gente me ligou aqui no telefone, mas não dá para atender o telefone junto, né? O Walter Alves está mandando dizer que com esse paletó italiano, com essa camisa branca, nem o Neymar que está com Covid, né? Esse então mais para Daniel Alves, né? Daniel Alves que tem essa roupa, que muda de roupa, não é isso? Quebrou o antebraço, Daniel Alves, mas está aí, né? O Paulo Eduardo Costa está vendo o programa lá na Ilha Porchá, tal, com o Ricardo Fernandes, parabéns para eles. Tem o Maninho vendo o programa, tem a Piedade, boa tarde. Ninguém falava nada das besteiras do Molusco Lula e da discípula, professora Dilma, a Piedade, dizendo que estão pegando o pé do Bolsonaro, mas que o Lula falava muita besteira e a Dilma do Encanavento também falava, né? Temos aqui a Débora vendo o programa, o Chiquinho do Marapé, o Rafael da TV Com, dizendo que amanhã às 18h30 o Partido Novo fará sua convenção junto aos filiados para a Chapa 2020. Parabéns aí ao Partido Novo, da Regina, de tanta gente bacana, de João Vilela e tal. Parabéns para ele. O Chiquinho do Marapé, o Elton Monteiro, o Paulo Guedes sabe fazer bolo de chocolate. O que eu concordo com a opinião do Chagas. Ele concorda com você que o Paulo Guedes só sabe fazer bolo de chocolate. E quem, na sua opinião, poderia fazer todos os bolos e ser ministro da Economia? Se o Guedes sair, provavelmente o ministro da Economia será Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Essa é a tendência se o Guedes sair, mas o Guedes não sai. Não sai. Doutora Michele, muito obrigado pela participação sempre efetiva aí, né? Muitos elogios aí. O Fernando, o Edson Monstro mandando elogio para você aí, para o nosso amigo o Batata também do Santos Futebol Clube. O Fernando da Praia Grande, todo mundo parabenizando o programa de hoje. Queria agradecer. Eu que agradeço, a gente pode aqui, quando participa, né, trazer um pouquinho do que a gente sabe, mas aprender bastante. Eu sempre aprendo muito, é sempre muito bom o seu programa. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigada, Gisele, o Real, o Bruno, e um beijo em todos vocês. Obrigada. O pessoal tá bravo comigo e com você, Chagas, que falamos do Piquet, né? Fala todo mundo aqui, tá falando do Senna. Mas... Eu disse, vai perder a audiência. O Senna é a paixão, né? A paixão para o brasileiro que ele era, né? Um mito, por tudo que ocorreu. Um mito, ele né? foi realmente extraordinário piloto, morreu ao vivo com uma audiência imensa, dia 1º de maio, Sim. E aí se tornou um mito. Mas não podemos desprezar o Emerson e o Piquet. E aí é uma questão de opinião. E atrás do Wilson, o Patti também só pode... O Patti, infelizmente... O Wilson também colaborou, né? Com a questão dos carros, Copersucar foi. O carro brasileiro, sacrificou a sua carreira, que era bom piloto, não extraordinário, bom piloto, por causa de um projeto nacional, o Copersucar. Esse era patriota, né? Sim. E acabou prejudicando a sua carreira, infelizmente, mas deixou sua marca lá. Com a Obrigado, Copersucar. Chagas. Um abraço, até a próxima. Agradecer a todos que estão assistindo o programa, muitas participações. Desejar uma excelente quarta-feira a todos, reprise às 23 horas e 1h da manhã.
Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.